Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Marinho, essa disciplina é Meteorologia Agrícola. Nós estamos aqui na Exalc USP, seguindo a nossa quarentena aqui com videoaulas, ok? Espero que a gente ainda possa se ver nesse semestre, né? Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu sinto falta de vocês. Okay? Apesar dos nossos encontros lá às terças-feiras, a aula presencial é sempre especial, né? Muito bem, mas voltando aqui a falar sobre meteorologia agrícola, hoje nós temos uma aula um pouco diferente, aqui uma aula envolve até um pouquinho de história, um pouco de política, né? Que é a aula que fala sobre zoneamento de risco climático. Okay? É uma ferramenta que o governo brasileiro tem, um dos poucos países do mundo que conta com uma ferramenta tão sofisticada como essa, para controlar o crédito de custeio, né? Especialmente o Proagro, né? No Banco do Brasil, alguns de vocês aí que têm famílias de produtores, já devem ter ouvido falar, e é basicamente uma ferramenta baseada em meteorologia agrícola, naquilo que a gente aprende na disciplina. Isso chega até lá ao Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda e tudo mais, para que essa ferramenta funcione. Então a ideia hoje é dar uma geral para vocês como ela funciona, contar um pouco sobre a história e no final deixar aqui uma tarefa já para vocês, ok? Muito bem. Então o zoneamento, pessoal, ele tem a sua origem lá na lei do Proagro, que é a lei 5.969 de 1973, ok? E resolvi copiar aqui o enunciado, o primeiro parágrafo lá da lei, né? Para que vocês tenham uma ideia do que nós estamos falando aqui, o que é essa lei do Proagro. Basicamente o que ela fala, cria Proagro, Programa de Garantia de Atividades Agrícolas, e exoneração de obrigações financeiras dos custos de crédito rural se a produção for afetada por ocorrência de fenômenos naturais. Exoneração não precisa pagar, ok? Então, na década de 70, isso aqui é uma vamos dizer, das razões que impulsiona a agricultura brasileira na década de 70. Lembrando, em 73 também a Embrapa é criada. Okay? A gente tem um programa massivo de mandar muitos pesquisadores brasileiros para fazer doutorado na Europa e nos Estados Unidos. Okay? Então a década de 70, na verdade, é a montagem da agricultura que a gente tem hoje, tecnicamente falando. O grande boom da agricultura brasileira que aconteceu nos anos 80, 90, especialmente anos 2000, ela começa a ser montada aqui. O que está acontecendo aqui nessa lei, pessoal? Basicamente a sociedade brasileira está dividindo o risco da produção agrícola com o produtor. Okay? Então se ele tiver com crédito rural tomado nas fontes aí oficiais, okay? E ele por alguma razão tiver um problema de geada, tiver um problema de seca muito forte, mesmo gafanhoto, qualquer outro tipo de praga que não seja controlável, ok? Granizo, por exemplo, ele não precisa pagar o financiamento. Vocês entenderam que isso aqui é um tipo de seguro rural, né? Então isso aqui representa que, olha, é como se a sociedade dissesse ao produtor, ó, você vai plantar porque a gente vai te ajudar. Se der um problema muito grande, vocês entenderam que eu ia falar que é a palavra, né? Mas como o vídeo vai para o YouTube, vou me controlar aqui para não falar palavrão hoje, né? Você não precisa pagar o seu financiamento. Então era um tipo de seguro agrícola estatal, okay, criado lá em 73 e que, enfim, deu um impulso muito grande, como eu já comentei. Okay? Quando a gente olha, pessoal, isso aqui são dados de 92, 93, e aqui nós estamos vamos dizer, na fase que explica a criação do zoneamento, que é de 94, 95, 96, ok? Ali nessa década de 90 que o zoneamento na forma atual é criado, e a gente vê aqui que as perdas estavam muito associadas nas diferentes regiões do país a seca e chuva. Chuva excessiva, especialmente na colheita. Então a gente tinha ali ou falta de chuva ou excesso dela, então a chuva era um problema importante, grandes taxas de perdas, ok? E uma coisa muito curiosa, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que acontece no Brasil, é que quando as pessoas podem, elas têm atos de fraude no Proagro. Então muita gente pegava o dinheiro, não plantava e depois alegava que tinha seca. Okay? Se estima que a quantidade de calcário que foi financiada pelo Proagro dava para pôr uma lâmina de 2 centímetros de São Paulo até o Rio Grande do Sul.
de tanto que foi, tanto dinheiro que foi alocado nesse programa e mal usado pelos produtores, hein? Então é importante que a gente também, aí, como cidadão, tenha essa noção de que não é só político que rouba, né? O pessoal também faz coisa errada e a gente precisa se monitorar para não entrar nessa onda, ok? Então a gente tem o Proagro década de 70, o mau uso dessa ferramenta na década de 80, se gastava muito dinheiro porque as pessoas falsamente alegavam problemas que não ocorriam, e o zoneamento ele entra mais ou menos para controlar. Ok? Então o zoneamento ele foi criado numa perspectiva que era mais ou menos a seguinte: o governo queria acabar com o Proagro. Ou seja, o pessoal está usando mal, a gente está gastando muito dinheiro e a produção não está aumentando. Ok? Então vamos cortar o Proagro porque não está valendo a pena manter esse programa funcionando. Os produtores falam, não, se vocês não mantiverem, não vai dar para produzir. Então o zoneamento é como se fosse o meio termo, que a lei do Proagro continua valendo, essa lei aqui ela continua valendo, mas com uma vírgula aqui, desde que respeitada todas as regras do zoneamento. Ok? Então, refazendo a história aqui para ver se eu estou meio confuso hoje aqui, né, para deixar essa história mais linear. Década de 70 se cria a lei do Proagro como se fosse um seguro agrícola. O pessoal começa a fraudar o seguro agrícola e isso começa a custar muito caro para o governo. O governo tem a intenção de fechar essa linha de proteção, ok? Os produtores reclamam disso, então surge uma iniciativa da Embrapa, ok? Junta com uma série de outras instituições parceiras para tentar chegar no meio termo e conciliar esses dois lados aí. Que é o seguinte, se você seguir tudo que o zoneamento manda e ainda assim tiver uma perda, aí tudo bem, a gente pode cobrir ali o seu déficit, a gente pode cobrir a sua perda. Okay? Ou seja, você tem que plantar numa janela adequada, você tem que usar um pacote tecnológico adequado e você tem que informar que tipo de solo você está considerando, porque determinados tipos de solo não se pode plantar em algumas regiões do país. E tudo isso o zoneamento fala. Basicamente, o que sai do zoneamento, pessoal? A janela de semeadura, ou seja, quando você começa a semear e quando você deve plantar, exemplo de janela, de 10 de outubro a 31 de dezembro, quer dizer, a partir de 10 de outubro, ok, você pode plantar, e depois de 31 de dezembro você não pode mais, fechou a janela, ok? Isso é feito por tipos de solo, ok? Normalmente agrupados em 3 grandes grupos, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, ok? Que mais? Para cada cultivar tem um zoneamento específico, para cada cultura, hoje são mais de 50, hoje ainda a Embrapa toma conta disso daí, é muito bem cuidado, a Embrapa junto com instituições parceiras coordena todo esse trabalho, eu já estive lá na Embrapa, tive chance de trabalhar nesse grupo, muito legal essa experiência, me sinto muito orgulhoso por causa disso, ok? E isso chega até o gerente do Banco do Brasil. No momento em que o cara vai lá tomar o crédito, o gerente abre um livrão lá e fica olhando e fala o seguinte, o senhor quer plantar milho, o senhor está em Piracicaba, que tipo de solo o senhor tem? O solo é declaratório, ok? Então a pessoa informa, mas se ele mentir, quando ele vai abrir o sinistro, por exemplo, que deu o problema, o cara vai checar, falar, o senhor falou o solo errado, então você perdeu. É que nem você vai fazer um seguro de carro e o cara mente onde ele mora, ou ele mente que tem garagem, entendeu? Se você mentir, você daí não tem direito a receber o dinheiro de volta. Então você declara naquela hora, o cara abre lá e fala assim, olha, as cultivares de milho que são permitidas, qual é a janela de semeadura que o senhor tem que plantar, e aí, se acontecer algum problema, a gente vai checar se o senhor seguiu essas regras. Ok? Isso daí, pessoal, causou uma redução enorme do custo do zoneamento, ok? E tornou viável, e até hoje essa é a ferramenta usada, não só pelo governo, mas também por várias instituições privadas de seguro, ainda é o zoneamento que trabalha. A Exalc tem uma iniciativa muito boa nessa linha, especialmente do seguro, ok? Com alguns professores aqui do Departamento de Economia trabalhando nisso. E toda a base dessa ferramenta, aí sendo já repetitivo, né, é a parte de meteorologia agrícola que a gente estuda na disciplina. Ok? Vou avançar aqui um pouquinho, ok? Para comentar com vocês que o zoneamento, na verdade, os primeiros estudos surgiram aqui no estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo sempre foi um estado que investiu muito em ciência, então em todos os aspectos acaba estando aí um passo à frente, e na agricultura não foi diferente. Ok? O IAC, principalmente, junto com a Exalc, isso aqui são mapas
gerados na década de 70, começo da década de 70, em que a gente já tem aqui zoneamento agrícola do estado, e aqui a gente tem várias culturas. Deixa eu só ver, tem mais alguns mapas aqui que são exemplos desse estudo que eu acabei de mostrar. Esse aqui é um mapa para café, ok? Mostrando regiões boas, mais ou menos, e regiões não indicadas, feitas pelo Dr. Ângelo Paes de Camargo, ok? Lá do IAC, um expoente aí dessa área de estudo. E vocês percebem, pessoal, que aqui nós estamos falando, aqui tem financiamento, aqui tem menos e aqui não tem. Então isso aqui é um instrumento político também, é muito importante, né? Dá muita briga por causa disso daqui, porque quem está aqui não gosta do zoneamento, fica triste, né? Ele também queria ter esse benefício, queria ter o financiamento, queria ser recomendado, vamos dizer assim, e não é. E isso aqui é muito importante na gestão do território nacional, que a gente vai falando, de certa forma, onde que é bom plantar e onde não é. Se o produtor daqui, apesar de ele ficar triste, na verdade é uma indicação de que ele está na cultura errada, ele está na atividade econômica errada, ele deve mudar, ok? Porque aqui está sendo falado para ele, aí é muito arriscado, filho, você vai perder, ok? Ou vai produzir muito pouco, não vai pagar. Então, apesar de num primeiro momento o produtor não gostar, quando ele é excluído, né, os que estão aqui vão gostar com certeza, ok? Mas quem está lá em cima talvez não goste do zoneamento, isso devia ser... É um conselho difícil, mas um conselho realista, dizendo assim, a melhor estratégia é mudar a atividade econômica que o senhor está fazendo. Ok? E isso é muito importante para o país, porque a gente deve alocar em cada região as culturas mais indicadas. Okay? Ficar produzindo uma cultura que não tem viabilidade econômica, muitas vezes porque o avô produzia, porque é tradicional, porque é uma cultura familiar, e aí chega lá vocês, por exemplo, que são jovens, que vão começar às vezes a tocar a fazenda da família, ou a gerenciar uma propriedade e falar, vamos mudar isso aqui, muitas vezes a negada fica brava, né? Fica triste, diz que os jovens estão quebrando tradições, mas se isso está sendo feito pela técnica, isso é altamente recomendado. Okay? Especialmente em regiões em que não tem indicação. E às vezes as pessoas continuam produzindo, como por exemplo aqui café, um mapa de 77, pode ser que seja um mapa que já tenha mudado, né? Então peço não tomar isso daqui como base, mas é uma recomendação muito importante na seleção do que pode e do que não se deve ser cultivado em cada região. Possivelmente aqui você não consegue ganhar dinheiro produzindo café. Ok, então aqui a gente tem um exemplo muito próximo daquele outro mapa de café. O que fica aqui, pessoal, é a história disso daqui, quando começou. Vejam que são mapas de 74, né, feitos aqui no estado de São Paulo. Em 1996, essa técnica, vamos dizer, a técnica passa a ser instrumento político. E aqui estão as primeiras portarias, ok, que transformaram o zoneamento em política de Estado brasileira. Desde então ele nunca mais parou. E esse é um avanço muito grande, pessoal. Não é simples fazer isso daqui. Então tem mérito muito grande de quem trabalhou por trás desde essa época aqui. Okay? Como eu disse, de 2005 a 2013 eu trabalhei nesse grupo e eu me sentia muito bem participando disso daqui. Achava que era uma coisa muito importante para o Brasil que a gente fazia na pesquisa da Embrapa. Ok? Muito bem, então aqui nós estamos falando de parte histórica e nós vamos mudar um pouquinho e falar um pouco mais de técnica daqui por diante. Ok? Bom, na década de 90, quando ele passa a ser uma política nacional, tinha alguns requisitos, né, que a gente precisaria tomar conta. Bom, em primeiro lugar, ele precisa ser aplicado em todo o país. Não pode ser alguma coisa só para São Paulo, só para Goiás, só para o Mato Grosso, ok? Então a mesma tecnologia precisaria ser aplicada. Portanto, ele não pode ser muito complexo, ok? Ele precisa ser algo que seja sofisticado o suficiente, mas que a gente possa aplicá-lo em todo local. E quando a gente, esse paradoxo que eu estou levantando aqui com vocês se refere muito ao aspecto de ter dados disponíveis, dados de temperatura, chuva, esse tipo de coisa. KC, coisa que a gente discutiu muito aí nas aulas, né? Para calcular evapotranspiração, rodar balanço hídrico e assim por diante. Ok? Ele precisava garantir pelo menos 80% de taxa de sucesso. Essa é uma imposição do governo. Okay? Quando a gente fala 80% de taxa de sucesso, é como se a gente estivesse falando o seguinte: o governo está disposto a bancar uma safra a cada 5. Vejam que é bastante, é 20% de perda. Ok? Agora, se a gente, vejam só como é que funciona a agricultura, né? Você fala, nossa professor, então assim, a cada 5 safras,
o governo se dispõe a pagar uma? Sim, então é muito dinheiro que isso implica, ok? Porque isso movimenta muito dinheiro, então é um rombo nas contas públicas muito grande em anos que tem perdas de produção. Por outro lado, se a gente quiser levar muito essa taxa de sucesso, a gente vai ter áreas muito pequenas produzindo no Brasil. Então aí a produção agrícola fica confinada a regiões que têm um clima muito favorável, portanto em área muito restrita. Então 20% é uma taxa que concilia uma área suficientemente grande do Brasil, é aprovada para produzir sob as condições de proteção do crédito de custeio, ok? Mas também não é uma taxa excessiva com perda, por exemplo, de 50%, 60%, que já aconteceu no passado antes de haver o zoneamento, ok? Muito bem, então o produto aqui, a primeira descrição dele, essa aqui é, vamos dizer, a primeira descrição, tanto que falava só de culturas de arroz, feijão, milho e soja. Isso hoje em dia não é mais realidade. A gente tem 50 culturas, ou até mais se possível. 50 quando eu saí da Embrapa em 2013, talvez agora isso já tenha até avançado, ok? Uma cobertura, basicamente enfocando falta de água e excesso de chuva na colheita, 3 tipos de solo e diferentes cultivares, considerando todo o país. Ok? Bom, essa era a malha de pontos que a gente tinha para simular. Então, para cada ponto desse é feita uma simulação. Ok? A gente tinha 3.000, esses dados aqui eu não me atualizei depois que eu saí da Embrapa, como eu disse, então já tem aí talvez 7 anos de atraso. Ok? Eram 3.582 pontos de chuva e 700 pontos de evapotranspiração que eram utilizados aí para fazer a simulação. Bom, aqui está a lista de parâmetros que a gente levantava. Basicamente são os mesmos parâmetros que a gente usa para rodar o Magé, ok? Com algumas simplificações. O Magé é um pouco mais complexo do que isso daqui, ok? Mas basicamente o que vocês estão fazendo no trabalho da disciplina. Se isso for feito para 3.582 pontos, é basicamente o que a gente vai ter na cobertura, como é feita a dinâmica do zoneamento, ok? Aqui a gente tem os indicadores. O ISNA é um indicador muito utilizado lá, né? Basicamente a evapotranspiração real, que a gente vai ver nas aulas de balanço hídrico, então segura um pouco aí, ok? Dividido pela evapotranspiração máxima, ou ETC, ok? A ETM aqui é a mesma coisa de ETC que a gente discutiu na aula de evapotranspiração. Também se trabalha com probabilidade de excesso de chuva na colheita, temperaturas elevadas para culturas, por exemplo, como o café, que abortam flores. Se tem 3 dias de temperatura acima de 34 graus, a gente consegue fazer a simulação, ou temperaturas baixas, como ocorrência de geada, por exemplo. Ok? Basicamente, como é que a gente faz um cálculo de risco, pessoal? A definição de probabilidade, né? Isso aqui não é do zoneamento, isso aqui é da estatística, né? Número de casos possíveis, no nosso caso são anos que a gente tem na série histórica, número de casos favoráveis. Então vamos imaginar, para tentar dar um exemplo aqui para vocês, que a gente tenha uma série histórica de 30 anos e eu defina que a produtividade mínima que o produtor precise para conseguir pagar suas contas seja de 2 toneladas e vamos fingir que nós estamos trabalhando com soja. Ok? Então o número de casos possíveis é 30. Ok? A gente vai rodar o Magé para 30 anos e vai calcular que desses 30 anos, em 20, ok? Ou melhor, para ficar uma conta mais rápida, em 15 ele conseguiu produzir igual ou mais do que 2 toneladas por hectare. Então aqui vai ficar 30, casos favoráveis vai ficar 15. Qual que é a probabilidade de sucesso dele? 50%. 15 dividido por 30. Isso tudo para uma determinada data de semeadura. Por isso que a gente fica mudando lá no Magé a data de semeadura, ok? Então a gente faz isso para cada data, vai ter um valor de P. Então vai ter o valor de P para o decêndio 1, P para o decêndio 2, P para o decêndio 3, ok? Sempre colocando 30, que é o número da série, e aqui o número de casos de que a produtividade superou a produtividade crítica, ok? Quando eu atinjo mais do que 80% nesse cálculo, ou 0,8 no caso, aquele decêndio entra na janela. Vocês conseguiram entender como é que a gente faz então? Imagine que eu venho simulando os 36 decêndios. Então eu vou 1º de janeiro, 11 de janeiro, 21 de janeiro, 1º de fevereiro, 11 de fevereiro, 21 de fevereiro e até 31 de dezembro. Vou fazendo todas as simulações.
No meio do ano, por exemplo, o número de casos favoráveis vai ficar baixo. Então esse P vai ficar 0,2, 0,1, ou valor até próximo de zero. Quando eu chegar lá em outubro, isso aqui vai dar 0,80, 0,85, 0,90, ou seja, a maior parte dos anos eu consigo produzir mais do que aquele mínimo que eu citei, ok? Então a gente aprova aquela data, ok? Não sei se ficou claro para vocês, eu tenho um slide aqui que eu vou mostrar, ok? Mostrando esse exemplo agora na forma gráfica. Então a gente pegou 3 solos, então definimos 3 solos, imagine que eu fiz isso aqui com uma Magé, e esse é o exercício de vocês essa semana, ok? Então imagine que eu fiz com uma Magé, e eu peguei aqui um solo que é, deixa eu ver, aqui ó, latossolo vermelho, provavelmente um solo mais argiloso e está representado pela linha azul. Eu vim simulando uma Magé para cada um dos decênios, e fui encontrando valores de probabilidade. Essa probabilidade está aqui no eixo Y, ok? Então se eu multiplicar por 100 o valor que sai daqui, ó, ok? Eu vou achar essa probabilidade que eu tenho aqui nesse gráfico. 0, 20, 40, 60 até 100%. Ok? A linha vermelha é a nossa linha de corte. Todo mundo que está abaixo está fora. Não pode plantar na data que está fora. Ok? E eu venho lá, eu simulo para 1º de janeiro, faço a minha conta, calculo o fator P e aqui eu achei, por exemplo, 0,85. Beleza, ficou acima da linha vermelha. 11 de janeiro, achei 0,81. Vejam que ficou um pouquinho acima. Ainda passou. 21 de janeiro, já está fora, já está fora, já está fora, já está fora, até 1º de setembro. Olha aqui, nesse solo, em 1º de setembro eu passo a ter mais de 80% de sucesso. Ok? E aí eu vou até aqui, a 1º decênio de janeiro. Notem que isso aqui é para um solo argiloso. Se eu for para um solo de textura média, ok? Essa cor aqui eu não sei falar qual é, porque eu sou daltônico, para mim isso aqui parece... Essa e essa tem a mesma cor. Esse aqui eu consigo ver que é azul, e esses dois aqui eu não consigo ver diferença. Bom, então essa cor aqui, essa linha do meio, é um solo intermediário. Veja que a janela, ela restringiu. Eu tenho uma menor janela de semeadura para esse solo. E para o solo arenoso, que no meu caso aqui está representando uma areia quartzosa, quando eu estudei nessa escola, isso chamava areia quartzosa, depois que eu levei anos para decorar, o pessoal mudou para neossolo quartzorênico. Torçam para que não aconteça com vocês. Ok? O neossolo quartzarênico, notem que ele não tem janela de semeadura nesse local. Isso aqui é Dois Irmãos, um município do Tocantins, soja de 140 dias. Então a gente tem a cultura, a gente tem a cultivar, tardia, tem o local, tem o estado e tem 3 tipos de solo. O que vai sair lá no balanço do gerente do Banco do Brasil? Latossolo, solo tipo 1, solos argilosos, entre 1º de setembro e 10 de janeiro. Solo tipo 2, solos de textura média, entre 10 de setembro e 31 de dezembro. Solo tipo 3, arenosos, fora, não pode plantar. Deu para entender a metodologia aqui, pessoal? A gente vai fazendo isso daqui para cada um daqueles 3.500 pontos e depois a gente leva num programa de computador que interpola e faz o mapa. Ok? A gente vê isso daqui mapeado. Muito bem. Aqui a gente tem um exemplo já do mapa interpolado. Então imagine que a gente fez para cada um dos locais onde a gente tinha dados do Goiás. Ok? Então a gente tem soja, solo tipo 3, então solo arenoso. Nós travamos uma data de semeadura, então no 1º decêndio de outubro, ok? Soja de ciclo precoce, a gente tem aqui baixo risco em verde, médio risco em amarelo e alto risco em vermelho. O que entraria aqui no zoneamento, pessoal? O que estaria aprovado para seguir, para ganhar o crédito lá de custeio? O amarelo e o verde, ok? Agora dá uma olhada como é que é em outubro no Goiás. Agora imagine se eu atrasar em 1 mês a semeadura. Olha o mapa como é que fica, pessoal. Olha que coisa legal. Ok? Então voltando, a gente tem aqui a maior parte do estado em médio e alto risco em outubro. Ok? Em novembro já não tem mais. É baixo risco. Então para o produtor, isso daqui para ele não é só o governo que está se beneficiando com isso. O produtor, se souber usar isso daqui, ele fala, cara, aqui o risco é muito baixo. A chance de eu perder, se eu semear no 1º decêndio de novembro, é muito, muito baixa. Ok? Agora, se eu atrasar mais 1 mês, olha o que acontece em dezembro. Ok? Sempre olhando que aqui está o decêndio em questão.
ok? Já começam a ter médio risco e alto risco já em algumas regiões. Quando é que a gente semeia soja ciclo precoce no Goiás? É novembro, ok? Então esse aqui é um exemplo do que sai da ferramenta no final, ok? Aqui eu trouxe para vocês algumas links de portarias, que isso aqui sai lá no Ministério, a Embrapa gera essas portarias, ok? E isso aqui é publicado pelo Ministério. Aqui está o capítulo que eu queria que vocês lessem, ok? Referente a esse tema que está na apostila, é o capítulo 9, então seria um complemento aí da parte teórica. E aqui está o exercício de vocês. Como vocês me pediram para mencionar, vou tentar fazer isso daqui para frente, já trazer o exercício. Dessa vez, vocês vão fazer uma parte do exercício, já é o próprio trabalho, ok? Vocês vão pegar a cultura que vocês escolheram, ok? Vamos pegar os 3 ou 4 locais, não me lembro exatamente, mas quanto está lá sugerido no roteiro, acho que são 4 locais, ok? E vão calcular para cada local qual que é a janela de semeadura, ok? Então vocês vão mudar lá na CAD do Magé os tipos de solo, ok? Então ali naquela célula que fala sobre CAD é onde a gente muda o tipo de solo, e aí vocês vão fazer a simulação para cada um dos decênios calculando aquele fator P. O que é importante, pessoal? Definir na cultura, para cada cultura, qual que é o mínimo de produção que pagaria as contas. Quanto que é o mínimo que a gente vai considerar para garantir que o cara tenha, chamar de sucesso na produção daquele cara. Okay? Então esse é um cálculo que vocês têm que fazer independente da nossa aula. Okay? Aí, sabendo isso daí, vocês vão ter, por exemplo, por causa da soja, se ele produzir 2 toneladas, esse é o mínimo, é a produtividade crítica dele. Toda vez que ele produzir acima disso, então vai ser um caso favorável. Ok? Então eu vou fazer a simulação, vou montar lá no Excel um contador que vai me falar toda vez que ele passar de 2.000 quilos, eu somo um valor, ok? E vou dividir pelo número das séries, que no caso de vocês é 30 anos, ok? E aí a gente vai fazer toda vez que esse valor, casos favoráveis, dividido por 30 for maior do que 0,8, é um decêndio aprovado. E aí a gente vai falar a janela de semeadura. Tudo bem? Então essa aqui tá a explicação. Deixa eu só ver se eu não esqueci mais nada aqui. Ok? Então, como parte da resposta, além do gráfico de probabilidades, que gráfico é esse? É esse gráfico aqui, ó, que eu gostaria que vocês fizessem. Exatamente esse gráfico aqui, para a cultura de vocês, para os 3 tipos de solo. Então, isso daqui é uma parte da resposta que eu espero nesse exercício. Ok? Descreva também como vocês definiram a produtividade crítica da cultura. Minha sugestão é levantar custo, né? Quanto que é o mínimo que a gente precisa para conseguir produzir, ok? Essa cultura para pagar pelo menos as contas ali de uma atividade produtiva. Tudo bem, pessoal? Mais dúvidas sobre isso daqui a gente vai tirar no nosso encontro de terça. Eu envio meu grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!